Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa série de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB do Espírito Santo. Como eu tenho dito sempre, o mês de novembro será, em 2024, muito importante para a advocacia, porque além de estar no processo para eleger mais um advogado desembargador no Tribunal de Justiça do Espírito Santo pelo 5º Constitucional, também acontece a eleição, movimentando cerca de 25 mil profissionais da área. Eu já conversei com o presidente da OAB, José Carlos Risque Filho, que concorre à reeleição, e agora eu recebo o presidente da Caixa de Assistência ao Advogado, Benhur Farina. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Daniela. É um prazer estar aqui. É importante nós esclarecermos para a advocacia as nossas propostas e os nossos projetos para 2025 em diante. A eleição acontece no dia 22 de novembro e, como eu já tenho dito, né, nós vamos conversar com cada um dos advogados das chapas registradas para que você, advogado, faça a melhor escolha. Vamos apresentar Benhur Farina, advogado há mais de 30 anos, com especialização na área trabalhista. É presidente da Caixa de Assistência ao Advogado no Espírito Santo desde 2022 e na OAB já foi secretário-geral, conselheiro titular, ouvidor-geral e presidente da Comissão Estadual de Direitos e Prerrogativas. Também atua no SEBRAE desde 1991, faz parte do Sindicato dos Advogados do Espírito Santo e eu começo perguntando por que o senhor quer ser presidente da OAB do Espírito Santo. Esse projeto não é meu, é da advocacia. E parece que quando a gente responde assim, parecemos políticos partidários. Mas não é. Eu já tive diversas oportunidades, Daniela, para ser candidato. Já fui chamado várias vezes. Nunca quis, mas nós chegamos ao fundo do poço dessa gestão. E, infelizmente, nós precisamos chamar o feito à ordem e trazer a OAB por respeito que ela sempre teve. Não a OAB, a gestão da OAB. Dentre as suas propostas está a regularização e ampliação de repasse de 20% para 30% para a Caixa. Acha realmente necessário isso? Se eu achasse, eu teria dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Quem faz entrega para a advocacia é a Caixa de Assistência dos Advogados. A OAB, por lei, tem que repassar 20%. E é muito pouco. Nós queremos mais. Nós queremos passar no mínimo 30%. Porque a advocacia precisa ser atendida. E a Caixa, ela cuida da saúde física, mental e lazer da advocacia. Nós paramos de enviar dinheiro para subseções e para a própria OAB, para a festa, e cuidar da advocacia, do bem-estar da advocacia. E qual é o maior desafio que o senhor enfrentou desde 2022 no comando da Caixa? O maior desafio que eu encontrei foi a perseguição implacável do presidente da OAB, Espírito Santo. E olha que eu fui apoiador dele de primeira hora. Eu sempre acreditei que ele fosse um idealista. Mas, infelizmente, o poder o contaminou. Ou ele era assim, eu não sabia. E eu entendia que ele era idealista e que faria um excelente trabalho junto à OAB. Mas eu não mudei. Quem mudou foi ele. E aí, o que ele fez? Ele segurou recursos da ordem, que era obrigatório por lei para repassar, entrou com uma ação de reintegração do térreo onde fica a Caixa, para que a gente pudesse fazer o atendimento de psicólogo, nutricionista, assistência funeral, assistência social, com nosso assistente social, sistema de PJ e acesso remoto para os advogados para ensinar. Eles entraram com a ação para que a gente saísse dali. E eu fui obrigado, a nossa instituição foi obrigada a fazer um acordo judicial para receber os valores para trás. Nós não queríamos fazer um acordo judicial com a ação que ele entrou, que ele ajuizou. Nós queríamos peitar aquela ação que nós iríamos ganhar. Mas, em função de um bem maior, que era manter o serviço da Caixa, nós entendemos que era importante fazermos esse acordo, aceitar pagar R$5.000 por mês, eu repito, R$5.000 por mês, para a OAB gastar em festa, que hoje dá um total de 120 mil até dezembro agora, tirar dos cofres da Caixa para poder ficar lá. O senhor disse que foi apoiador de primeira hora do atual presidente e eu gostaria que o senhor apontasse, né? Ele está no 2º mandato, qual o senhor aponta como o maior problema, maior erro da atual gestão? Transparência. A transparência é fundamental para qualquer organização.
Nós ajuizamos já uma ação de transparência para que a gente possa esclarecer o que tem de dinheiro lá na OAB e o que é gasto, porque ninguém hoje sabe. Se você for para o site da OAB, parece um labirinto e você não consegue saber das coisas. E nós queremos mudar isso. Nós queremos que a advocacia tenha acesso, porque em que pese a OAB seja sugêneres, entendida pelo STF, que não tem fiscalização do Ministério Público e nem do governo da União, da CGU, nós precisamos dar resposta para a advocacia. E eu já dei na Caixa, em que pese a Caixa não precisar fazer transparência, portal de transparência, nós fizemos nosso portal. Está lá. Tem erros? Pode ter, mas nós queremos sempre ajustar. Não temos nada que esconder. Candidato, qual será, se o senhor for eleito, a principal marca Benhur Farina? Pluralidade. Não é só pluralidade, eu não posso falar a principal marca. Pluralidade, espaço, democracia, voz da advocacia. Nós precisamos que a OAB ouça a advocacia. A atual gestão está encastelada. Para você chegar na sala do presidente, você passa por um segurança no terceiro andar, porque no quarto não tem como você passar direto. E quando você chega lá no quarto andar, você passa por 3 portas com tranca. O presidente da OAB tem que estar disponível, assim como eu estou disponível 24 horas na Caixa e estive também nas prerrogativas. Aí você vai me perguntar, Daniele, você não dorme? Lógico que eu durmo, logo que eu durmo, que eu almoço, que eu janto, lanche, eu me alimento. Mas o meu celular fica ligado 24 horas. Se o telefone toca, eu atendo. Não importa quem seja, mesmo que eu não conheça o número. E eu tenho prova disso, é só você olhar nas minhas redes sociais, que eu já estive lá de madrugada, diuturnamente. Candidato, está entre as suas propostas a valorização da mulher advogada, implementar paridade de gênero em eleições e nomeações da OAB, garantindo 50% de representatividade feminina, ampliar salas de lactantes para advogadas mães, promovendo igualdade em funções essenciais da ordem e no exercício das atividades profissionais. Mas foi o senhor que diminuiu o valor da CAIS materna pago às advogadas que engravidam. Queria que o senhor comentasse isso. Infelizmente, eu tive que fazer isso. Eu tive que fazer isso porque, sem o repasse da OAB, eu não tenho como arcar com os valores e eu precisava manter. Se você observar na Caixa, nenhuma atividade que nós implantamos ou que já tinha foi retirada. Nenhuma. Nós apenas diminuímos. E mais, nós recebemos 20% da anuidade. Não é 100%. E com 20% nós fazemos um trabalho extraordinário. Não é para me vangloriar, mas nós fizemos um case de gestão na Caixa. E todas essas propostas que estão aí, não é nenhum favor, é obrigação nossa. A advocacia tem uma dívida histórica com as mulheres advogadas. Não só com as mulheres advogadas, com a sociedade também. Então, nós precisamos reparar esses erros. Candidato, o senhor já foi crítico ao ex-presidente Homero Mafra e hoje quem compõe a sua chapa como vice é justamente Lígia Mafra, esposa de Homero. O que mudou nisso? Arestas foram aparadas? Por que essa mudança? Eu fui um crítico ferrenho do presidente Homero Mafra. Nas mídias você pode verificar isso lá para trás, que tem tudo lá. Por quê? Eu sempre fui contra a reeleição. Eu sempre quis que a gente fizesse alternância. E democracia exige alternância. E o presidente Homero, ele errou em se candidatar por 3 mandatos consecutivos. Assim como o atual presidente, que se prometeu vir para um mandato e está tentando vir para o 3º mandato. Eu só venho para um mandato. E as arestas foram aparadas. Homero fez um ato de grandeza, aceitou vir conosco como diretor de prerrogativa, não na chapa, mas indicado, nós ganhando, porque Homero é sinônimo de respeito de prerrogativas. Os magistrados e desembargadores respeitam muito, o Ministério Público também, e a advocacia como um todo o respeita. Então, eu agradeço, muito obrigado, Homero, por ter aceitado a oportunidade de vir conosco. E não é só Homero, não é a Lígia que veio conosco, não é a Lígia do Homero. Daqui a pouco vai ser o Homero da Lígia, uma mulher inteligente, fala muito bem, professora universitária, com mestrado e fazendo doutorado. Não é qualquer pessoa que nós estamos trazendo para lá, não. Nem é meramente a esposa do Homero. Nós estamos trazendo uma pessoa extremamente competente e com sensibilidade para a advocacia.
Que bom. Vamos lá. Como vocês sabem, nós pedimos aos adversários para enviarem perguntas, porque nós não vamos realizar debate. Então, vamos às perguntas dos concorrentes ao senhor Benhur Farina. Candidato, o senhor critica muito a gestão de José Carlos Risch Filho, mas está com ele há mais de uma gestão. Nunca viu erros antes? Demorou para perceber ou fez vista grossa? Na minha idade, com 62 para 63 e mais de 35 anos, não 30 de profissão, eu tenho a oportunidade de falar que eu não preciso fazer vista grossa. Eu tenho liberdade poética para falar o que eu bem entendo de forma correta e respeitosa. Como eu já disse mais cedo, nas primeiras perguntas, eu entendia que o Risch era um idealista e apostei tudo nele. O primeiro mandato dele foi tranquilo, não sei por conta da pandemia, não sei por quê, mas foi muito mais tranquilo, muito mais respeitoso. Eu estava na prerrogativa, eu trabalhei diuturnamente lá, e ele reconheceu isso. E quando veio para a próxima gestão, que eu não estava na chapa dele, inclusive, no primeiro mandato, tive um problema de saúde com o pessoal da minha família, e eu me retirei da chapa, apoiei, e como tinha apoiado anos anteriores, em 2015, quando ele perdeu. Tá? Em 2022, quando ele ganhou, que nós assumimos, eu não sei o que aconteceu com ele. Se foi a mosca azul, se foi o poder, não sei o que foi de caráter e conduta dele. Sinceramente, eu não sei adivinhar isso. Mas que ele mudou, ele mudou. Ele pegou a comissão da mulher, estadual da mulher, e calou, colocou uma mordaça nela, onde tinha a vice-presidente como presidente da comissão, o desrespeito total. Ele dissolveu a Comissão de Direitos Humanos por discordar dele de um posicionamento e se vitimizava falando que estava sendo desrespeitoso com ele. Ele não aceita o contraponto. O nosso grupo da Caixa de Diretoria tem ponto e contraponto. E eu vou lhe falar o nome do nosso grupo. Todos têm voz. Nós criamos na Caixa. Nós temos a diretoria com com 5 diretores e 5 conselheiros. Nós criamos mais 5 diretorias temáticas. E todas elas participam conosco de forma plural. Jovem, diretoria da saúde, diretoria de esporte, diretoria das mulheres, diretoria institucional, diretoria da igualdade racial. Para quê? Para que a gente tenha democracia. Nós precisamos democratizar e dar oportunidade para as pessoas falarem e apresentarem ideias. Eu deleguei, descentralizei. O que ele faz hoje lá é um regime ditatorial. Candidato, a segunda pergunta, são apenas duas, tá? A segunda pergunta do adversário é: o senhor acha ético o fato de ter contratado a pessoa com quem se relaciona na Caixa de Assistência? É uma pergunta, com todo respeito, desrespeitosa. É um problema pessoal meu e que eu não poderia dar satisfação para ninguém. Mas eu vou encarar. Eu vou encarar porque eu não tenho nada a temer. Sou um advogado respeitadíssimo. Essa pessoa foi contratada antes de ter relacionamento comigo. E aí, por azar ou não, eu me envolvi. Eu sou ser humano como qualquer outro. E eu me envolvi com ela. Pegaram essa situação para fazer a política suja, a política baixa. Já fizeram isso, inclusive, em grupos de WhatsApp, anônimo, com telefone 17 e com telefone 41. 17 lá de São Paulo e 41 de Santa Catarina. As pessoas não têm coragem de colocar a cara e falar o que querem. Mas, mesmo assim, depois de refletir bastante, o que eu resolvi fazer? Eu a dispensei. Tem 2 meses, se não me engano, que ela está fora de lá. Mas ela ficou pelo menos 1 ano lá. Tá? Mas, repito, eu não tinha nada com ela. E eu sou ser humano e ela é ser humano. É um relacionamento respeitoso. E eu jamais iria usar, como falaram aí, a anuidade da OAB para namorar. E isso é uma ofensa à minha pessoa, a ela, à família e à sociedade. Porque nós temos direito de reconstruir nossa vida. Com certeza. Candidato, eu queria, encerrada essa parte, vamos voltar aqui sobre as suas propostas. Eu queria que o senhor falasse em relação à inclusão, sobre conselhos, sobre etapas e até processos dentro da OAB, incluindo mulheres, negros, LGBTQIAP+. Como é que é a sua proposta, como é que é o seu olhar nisso?
Como eu já disse para você mais cedo, a nossa chapa é plural. Eu rodei esse estado todo e estou rodando ainda. Eu cheguei hoje de Linhares. Tá? Ontem eu estava em Pinheiros. E antes de ontem em Nova Venécia. E aí, as pessoas perguntam, você é de direita? Você é de esquerda? Você é de centro? Politizando, né? Eu falei assim, eu não sou nenhum desses. Eu sou advogado. Eu tenho minhas convicções pessoais que eu não vou externar aqui. Mas a nossa chapa tem membros que têm pensamentos de direita, de centro, de esquerda. E temos até um monarca que votou no plebiscito lá atrás pela monarquia. Entendeu? Eu sou o quê? O nosso partido é a advocacia. A advocacia é o bem maior e a OAB tem que ser preservada. Então, esses pontos e contrapontos que vamos ter no Conselho vai fazer com que a gente cresça muito mais para chegar a uma conclusão saudável e discutindo e chegando num consenso. A unanimidade é burra. Nós não podemos aceitar a unanimidade. Nós temos que ter uma gestão participativa. E a minha gestão não vai ser só eu, vai ser nós, a diretoria da OAB e o Conselho. Não vai ser como está lá hoje, onde o presidente supremo da OAB fala e todos abaixam a cabeça para coisas irregulares. Nós vamos dar oportunidades para evangélicos, nós vamos dar oportunidade para pessoas que têm outras crenças, de Umbanda, que seja. É respeitar a sociedade, respeitar a inclusão, igualdade racial. Já te falei, nós criamos a diretoria da CAIS Igualdade Racial. Isso é uma prova de que todos têm voz, todos vão ser ouvidos. A prática do dia a dia é diferente que nós vamos implementar, que eu não vou chegar aqui a falar a varejo, mas esse é o meu compromisso com a advocacia. Doutor Benhur, hoje as faculdades, elas preparam o aluno para entrar no mercado de trabalho, mas não para precificar, valorizar, né, criar, empreender com a sua profissão. E nós temos muitos jovens advogados. Existe algum projeto, alguma proposta da Chapa 3, a Chapa do Senhor, que justamente dê esse indicativo, essa orientação ao jovem advogado? Com certeza. Se eu lhe perguntar, você com certeza responderia o que eu vou falar aqui agora. Quem é que mais entende de gestão de micro e pequena empresa nesse país? Eu não vou lhe perguntar, eu vou responder. É o serviço de... Exatamente, é o Sebrae. Eu advogo no Sebrae há mais de 20 anos. Eu aprendi benchmark, know-how, etc. e tal, que são os termos. Eu fiz benchmark da CAIS Minas Gerais e trouxe meu primeiro certificado digital. E benchmark é você copiar o que tem lá e melhorar. Lá eles davam um certificado digital para 1 ano. Para o jovem advogado. Nós ampliamos para 3 anos e pegamos o advogado de 2022, que nós assumimos, e o advogado com 60 anos ou mais, que são as duas faixas de idade que precisam de capacitação, de treinamento em PJE. E aí, voltando para a sua pergunta, os nossos escritórios são microempresas. Sim. É lógico que nós temos grandes escritórios aí, que aí não são empresas, até média empresa. Tá? Nossos escritórios são microempresas. Nós vamos ensinar, com a parceria com o Sebrae, junto com a ESA e com a própria Caixa, gestão de escritório, consultoria e treinamento acoplado. Administração, marketing digital, gestão financeira, propaganda, que, aliás, nossas propagandas são reguladas pelo Conselho Federal, estão atrasadíssimas. Atrasadíssimas. O mundo é digital. E não vem com essa conversa que nós não somos atividade mercantil. De fato, nós não somos atividade mercantil. Mas eu vivo da minha advocacia. Os contadores, administradores, o jornalista vive da atividade sua profissional. Então, nós vivemos dela. Nós precisamos ampliar. O mundo é virtual, as redes sociais estão aí. Nós não temos mais fronteira nem de país para chegar nas informações. Então, a gente precisa. E quem mais entende de precificação é o Sebrae, com seus consultores. Tem candidata que fala que entende de precificação. Não entende nada, não advoga, vive de propriedade rural no interior, lá de Teixeira de Freitas, não sabe o que é advogar. Se ela soubesse o que é advogar, ela saberia falar. Não vê as agruras da advocacia, mas eu vivo, eu sou advogado raiz.
Candidato, a gente vai caminhando para o final, mas antes de eu deixar o senhor livre para pedir o seu voto, eu queria que o senhor falasse qual é o diferencial da chapa 3. Pluralidade. Pluralidade e democracia são as duas palavras importantes para nós. O senhor deu essa resposta quando eu perguntei sobre a marca. Então, além de marca, se o senhor foi eleito, a pluralidade também é o diferencial da sua chapa? Lógico, com certeza. Nós precisamos ampliar, nós precisamos ouvir não só a advocacia, mas a sociedade que foi largada. E mais, nós não podemos misturar política com OAB. É inconcebível você ter um presidente de OAB que vai a palanque pedir reeleição de governador, com todo respeito ao governador que foi eleito. E se ele não fosse eleito, quais eram as consequências do outro governador com a OAB? Seriam péssimas, mas mesmo ele eleito, é ruim. A ordem não pode ser vendida para nenhum partido político. E quando ele está lá presente no palanque, não é a pessoa física dele, que eu não vou citar o nome dele, é o presidente da OAB que está falando por mim e por mais de 25 mil advogados, sem ter essa procuração para falar. O nosso partido político é a OAB e a advocacia e ponto final. Nós temos um candidato, um concorrente, que é presidente de uma subseccional. E aí eu queria que o senhor fizesse... Subseção. De uma subseção. Isso. E eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de como o senhor acha que a seccional do Espírito Santo lida com as subseções. As subseções, o relacionamento com o presidente da OAB, com a seccional, é de submissão. De submissão por conta do capital. Porque quem repassa os recursos é o OAB. A subseção de Cariacica, de Serra e de Vila Velha tem uma dívida com a sociedade, porque foram perseguidas lá e estão na oposição hoje, tá? Mas elas abaixaram a cabeça, só foram para Instagram. Por que não entraram com ação contra ele? Por que não fizeram o que eu fiz? Por que não representou no Conselho Federal? Porque a obrigação do presidente da OAB é repassar os recursos para as subseções. Os outros presidentes de subseção todos tiveram também essa mesma perseguição, mas abaixaram a cabeça e estão apoiando ele hoje. O que a gente pensa que nós vamos fazer? O que nós pensamos? Não, o que nós vamos fazer? Nós estamos com uma diretoria maravilhosa, com a Larissa, que é secretária-geral adjunto, com o Alexandre, que é secretário-geral, com o Sapavini, que é um nome extremamente conceituado no sul do estado, advogado tributarista, e a Lígia. Nosso compromisso é descentralizar o orçamento. A subseção terá um valor específico para as suas despesas e algo mais, que nós vamos analisar e repassar, porque é inconcebível que a subseção fique com pires na mão. Isso não vai acontecer porque discorda de uma opinião do presidente ou porque discorda de uma postura dele, tipo essa, de ir no palanque de governador, como eu estou falando aqui. Eu tomei atitude, eu não fiquei de braço cruzado, em que pese ter sido o apoiador dele de primeira hora. Mas eu tenho autonomia, eu tenho casca grossa para dizer, eu estou aqui e me respeite. Candidato, nós agora sim estamos no final e eu peço que o senhor fique à vontade naquela câmara que está focada no senhor, pedir o voto para a sua chapa, dizer o seu número e dar suas considerações finais. Perfeito, Daniela, muito obrigado. Colegas advogados e advogadas, eu não estou vindo para uma aventura eleitoral. Eu estou vindo para a gente moralizar a OAB e recuperar o respeito que a advocacia perdeu desses últimos anos. Então, nós precisamos do seu apoio na Chapa 3. Chapa 3. E digo mais, nós estamos chegando ao ponto de fazer uma proposta, Daniele, para a advocacia. Nós vamos criar um conselho ético, com advogados de notório saber jurídico, como o professor Dr. Humberto de Cachoeiro, como o Dr. Genelu, que nós vamos convidar, como o Dr. Haroldo Limonge, pessoas íntegras, e vão pegar do norte do estado, que vão fiscalizar o nosso trabalho. Nós não temos medo, nós queremos que a advocacia volte a ter orgulho de ser advogado. Nós vamos nós vamos levar os treinamentos para a advocacia no interior que foram prometidos e não foram levados. Nós vamos ampliar os serviços da Caixa no interior com mais recursos. Nós vamos fazer um choque de gestão 10 anos em 3 anos.
Não é à toa que nós somos chapa 3. Muito obrigado. Acredite nessa chapa plural e vamos juntos à advocacia. Muito obrigado. Muito Obrigada, obrigado. candidato. Tenha obrigado. muito boa sorte. E vocês, que são os 25 mil, quase 25 mil inscritos na OAB do Espírito Santo, não se esqueçam, dia 22 acontece a eleição. Pela primeira vez ela vai ser online, mas em todas as subseções haverá possibilidade de voto presencial. Nós seguimos aqui na nossa série de entrevistas. Se você já tem seu candidato, compartilhe bastante esse vídeo. Se você ainda não tem, não deixe de maratonar para escolher o melhor presidente para os próximos 3 anos. E a gente se encontra no próximo entrevista.